te busco, procuro tua proteção, te clamo, me ajudar. Pela fé eu posso sentir, preciso de um milagre hoje aqui. Toca-me, cura-me, preciso de um milagre hoje aqui. Toca-me, cura-me, preciso de um milagre hoje aqui. Vai dizendo isso. Toca-me, cura-me, preciso de um milagre hoje aqui. Toca-me, cura-me, eu preciso de um milagre hoje aqui. Erga as tuas mãos para o alto. Senhor meu Deus, obrigado, Jesus. Estamos na tua presença e na tua presença, meu Deus, há abundância de alegria, Pai. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, Pai. Que o Senhor venha abençoar, Deus, as pessoas que estão necessitadas, Pai. Venha resgatar aqueles que estão aflitos, que estão talvez ilhados no meio de uma ilha. Meu Deus, nós oramos, Pai, intercedemos, Pai, para que a mão do Senhor, ela venha se manifestar, Pai, no meio do seu povo, em nome de Jesus. E você diga muito obrigado, Senhor. Diga amém. E vamos aplaudir bem forte o nosso Deus, meus irmãos. Pode aplaudir o nosso Deus? Pode ser mais forte ainda que é para Jesus? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite. Pode sentar no teu lugar. Fique bem à vontade em nome de Jesus. Então, vou pedir para os irmãos abrir a Bíblia lá em Josué, capítulo 6. Abre a tua Bíblia lá em nome de Jesus. Josué, capítulo de número 6. O que nós vamos ver hoje, pastor? O pastor ele vai dar sequência. Eu vou dar sequência aqui hoje no estudo que eu comecei há 2 domingos atrás aqui na igreja. Né? Que assunto é esse, pastor? Derrubando as muralhas. Eu vou continuar hoje. Deus me deu a direção para o pastor continuar aqui falando a respeito desse assunto, derrubando as muralhas. E eu quero continuar hoje aqui também com algo que Deus colocou ao meu coração, amém? Eu já preguei hoje de manhã, foi uma benção, e vai ser bênção agora de noite também, tá, meus irmãos? Então, entendo o que o pastor está dizendo aqui, ó. Por que as muralhas, pastor, elas precisam ser derrubadas, pastor? Por que as muralhas, elas precisam cair? Porque se as muralhas forem derrubadas, nós vamos passar a conquistar aquilo que Deus ele nos prometeu, amém? Quem tem promessa de Deus aqui? Os irmãos têm promessa de Deus? Se as muralhas forem derrubadas, então nós vamos passar a conquistar aquilo que Deus ele nos prometeu, amém? Só que tem que ficar dentro do teu coração, preste bem atenção, tem que ficar dentro do teu coração isso aqui que o pastor vai falar, que o único que pode derrubar essas muralhas é quem? É Deus. O ser humano ele é limitado, o ser humano ele não consegue fazer isso. Por quê, pastor? Porque as muralhas elas são muito altas. A largura dessas muralhas, mais ou menos, de Jericó, que a gente está estudando, ela tem 9 metros mais ou menos de largura e dizem que chega a ter 30 metros de altura essas muralhas. Então o homem por si próprio ele não consegue derrubar. O único que pode derrubar essas muralhas é quem, gente? É Deus. Só que para Deus derrubar essas muralhas, preste bem atenção, para o Senhor derrubar essas muralhas, ele vai precisar olhar para os irmãos e ele vai precisar enxergar atitudes de fé. Se Deus olhar para a irmã, se Deus olhar para o irmão e Deus enxergar atitudes de fé, isso é o suficiente para Deus ele entrar em ação e derrubar as muralhas e os irmãos passar a conquistar aquilo que Deus ele prometeu, amém? Conquistar o quê? Aí eu não sei, cabe a cada um entender o que precisa conquistar. Talvez nessa noite aqui tenha alguém que precisa conquistar a cura, está há anos batalhando para ser curada.
Talvez tenha alguém nessa noite que está precisando conquistar algo que perdeu e que tinha muito valor. Talvez alguém nessa noite está precisando conquistar a confiança. Eu não sei, se liberto do medo. O que eu posso dizer é que todos nós precisamos o quê, gente? Conquistar. Só que para conquistar, nós precisamos ver Deus o quê? Derrubar as muralhas. E Deus derruba as muralhas se Ele olhar para nós e Ele identificar atitudes de fé, amém? Há 2 domingos atrás, o pastor falou aqui, quando eu comecei essa mensagem, que a primeira atitude de fé que Deus ele precisa encontrar em nós é o quê? Disposição. É a primeira atitude. Se você está na batalha, pastor, eu preciso conquistar. Eu preciso, pastor, vencer na vida. Pastor, eu preciso chegar aonde, pastor, eu projetei chegar. Só que tem muralhas, pastor, na minha frente. É muita batalha, é muita luta, tem muita dificuldade, pastor. Mas se Deus olhar para você e ver que dentro do teu coração houve disposição em querer lutar aquela batalha. Se Deus olhar para você e ele identificar um agir, uma mudança de mentalidade, um posicionamento diante daquela batalha, uma mudança de comportamento, isso é o suficiente para Deus entrar em ação, derrubar as muralhas e você passar a conquistar aquilo que Ele te prometeu, amém? Mas Ele precisa olhar para você e Ele precisa enxergar uma atitude de quê? De fé, que é a disposição. Ele precisa ver que você é uma pessoa que topou enfrentar aquela batalha. Então, meus irmãos, eu falei isso há 2 domingos atrás. Domingo passado eu falei o quê? Eu dei um segundo conselho para os irmãos, que a segunda atitude que Deus ele precisa olhar para a irmã, olhar para o irmão e encontrar, é o quê? Que esse irmão é uma pessoa que foi capacitada por quem? Por Deus. Eu falei isso aqui semana passada, né? Pastor, mas a pergunta é, pastor, como é que eu vou ser capacitado em Deus? Quando você lê a palavra, quando você lê a Bíblia. Se você está passando por uma batalha, um exemplo, tiver alguém desempregado, eu vou ler lá na Bíblia para ver o que Deus ele me fala a respeito dessa porta de emprego que ele precisa abrir para mim ser abençoado. Se tem alguém nessa noite dizendo, pastor, eu é referente a uma doença, é um problema familiar, aí você então vai estudar a Bíblia, você se aprofunda no conhecimento da palavra de Deus, aí o próprio Deus ele vai olhar para você, irmã ou irmão, né? E ele vai ver que você é uma pessoa que buscou a capacidade de quem? E nele. Você se envolveu com a palavra, você se envolveu com o espiritual e Deus identificou que você é uma pessoa que está capacitada nele. E isso é suficiente para Deus entrar em ação e Deus então derrubar as muralhas e você passar a conquistar aquilo que ele te prometeu, amém? Então nós temos bênçãos grandes para conquistar. Diga glória a Deus. Nós temos bênçãos grandes para a gente conquistar, irmãos. Só que para conquistar, nós vamos nos deparar com o quê? Com muralhas. Vai aparecer muita muralha na tua frente que vai impedir você de ser uma pessoa de sucesso, de ser uma pessoa curada, de ser uma pessoa abençoada, de ser uma pessoa próspera, de ser uma pessoa abençoada no casamento, ser abençoada na vida sentimental. Vai ter muitas muralhas. E você tem que estar ciente que o único que pode derrubar essas muralhas é quem? É Deus. Mas ele vai precisar olhar em você, irmã, irmão, e ele vai precisar encontrar atitudes de fé, amém? Eu dei 2 dicas há 2 domingos atrás. Hoje, qual que é a dica que o senhor vai dar? Qual que é o conselho que o senhor vai dar, pastor? Para você conquistar, você precisa ser organizado. Esse é o terceiro conselho que eu dou para os irmãos hoje. Desde manhã eu já estou pregando sobre isso aqui na igreja. Para você conquistar, você precisa ser o quê, gente? Organizado. Deus precisa olhar em você uma pessoa organizada. Se Deus vê que você é uma pessoa organizada, se Deus enxergar essa atitude de fé que você tem, de você ser uma pessoa dedicada às coisas espirituais, incluir o mundo espiritual nas suas coisas naturais, ser uma pessoa organizada, isso é suficiente para Deus ele entrar em ação, derrubar as muralhas e você passar a conquistar o que ele te prometeu, amém? Mas ele precisa enxergar em você uma pessoa o quê? Organizada. Eu comentava hoje de manhã, irmãos, não precisa abrir lá a Bíblia, mas eu só comentei hoje de manhã de Gênesis capítulo de número 1, aonde no versículo de número 1 a palavra de Deus diz assim, ó, no princípio criou Deus o quê? Os céus e a terra. Então olha só,
Deus primeiro ele se preocupou com o quê? Com os céus. O próprio Senhor, antes de criar todas as coisas, irmãos, ele se preocupou com o espiritual. Aí a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele se preocupou com os céus, com o espiritual. Aí depois Deus criou a terra. A Bíblia diz que depois Deus ele criou a luz. Depois Deus ele criou os luminares do céu, as estrelas, a lua, o sol. Olha só. Mas entendo que o pastor está dizendo, né? Tudo isso que Deus ele criou, isso aí o que cada um deles recebeu uma função. E essa função faz com que o próprio mundo ele venha a ser o quê? Abençoado. Só que para que tudo isso viesse a funcionar, Deus precisava incluir o quê? O espiritual. Então isso significa que o próprio Deus é um Deus o quê? Organizado. É um Deus que ele coloca o espiritual dentro daquilo que ele criou. E por causa disso, o próprio Deus ele passa a ser um Deus organizado e o mundo ele passa a ser abençoado. Amém? Vamos pegar o exemplo do sol. Deus ele criou o sol e ele colocou funções no sol. O sol ele foi feito para brilhar durante o dia. Quando o sol ele sai de manhã, quem é que fica feliz? Você fica feliz quando o sol sai de manhã? Imagina as irmãs que lavam roupa. Nesse período de cheias agora, aí umidade dentro de casa, pastor, é muito difícil. Aí quando o sol ele sai de manhã, as irmãs o quê? Já vão colocar as roupas no varal. É verdade, não é? Mas não é só para isso que o sol ele serve. O sol, irmãos, assim, ó, ele serve para trazer alegria. O sol ele serve para trazer felicidade. Talvez quando tem aquele dia bonito, com aquele sol, aquele sol ensolarado, você até diz, meu esposo, filhos, vamos pegar e vamos fazer um passeio, vamos tomar um chimarrão em alguma praça, porque o sol ele tem o quê? Ele tem essa função de abençoar o quê? O planeta Terra. Mas ele só pode fazer isso por quê? Porque o próprio Deus, tendo criado ele, é um Deus que envolveu o espiritual dentro. E isso demonstra que Deus é um Deus organizado. E por isso que o próprio Deus, então, ele vê o mundo ser abençoado. Agora imagine, então, né, irmãos, se o sol ele resolve de uma hora para outra ele não aparecer. Imagina só a tristeza que nós não teríamos nesse mundo. Mas isso não acontece, irmãos. Porque Deus, ele é um Deus organizado, amém? E todas as coisas funcionam de forma perfeita. A mesma coisa é nós, irmãos. Já eu vou entrar no texto aqui, ó. O que o pastor ele está dizendo para os irmãos assim, ó, que Deus quando ele olha para você ele precisa enxergar organização. Você é uma pessoa que você cuida da tua vida natural. Você é uma pessoa que você tem uma agenda, aonde você sabe o horário que você começa a trabalhar, pastor. Eu duro uma noite toda, pastor. Eu levanto 6 horas da manhã, pastor, e 7 horas eu tenho que estar no ônibus já para mim ir para o meu trabalho. E é de segunda a sexta-feira, pastor. Todo dia eu sei que eu preciso 7 horas sair de casa para mim trabalhar. Mas quando chega 11h30, pastor, ali é o horário que eu paro para quê? Para almoçar. Pastor, 1h30 da tarde eu retorno para o meu trabalho. 5h30 da tarde, pastor, eu já sei que eu tenho que parar de trabalhar. E é o momento de eu ir para onde? De eu ir para minha casa. Porque lá, pastor, eu chego em casa, lá minha casa está bem limpinha, eu tenho meu televisor, tenho o meu horário que eu tomo meu chimarrão, tenho o meu horário que eu vou olhar a televisão, tenho o meu horário lá, pastor, que eu tenho as minhas coisas para fazer. Olha só, tudo isso, irmãos, é planejamento, é organização. Só que isso, entendo que o pastor está dizendo, nada vale diante de Deus se você não incluir o quê? O espiritual. É isso que a palavra de Deus, que Deus colocou no meu coração. Que você pode ser uma pessoa muito bem organizada. Você pode ter uma agenda muito bem organizada. Mas se Deus ele olhar dentro dessa tua agenda, dessa tua rotina diária, e ele não enxergar o quê? O espiritual, então diante dos olhos dele você não é considerado uma pessoa o quê? Organizada. E entendo que o pastor está dizendo, Deus precisa olhar para você e ele precisa enxergar que você é uma pessoa o quê? Organizada. É uma pessoa que inclui o espiritual na tua rotina diária. Que você ora, que você durante o dia, de segunda a segunda, você tem um momento de oração. De segunda a segunda você tem um momento que você separa um momento para se consagrar. Tem um momento, Deus olha para você, ó, esse momento aqui, esse meu filho, essa minha filha separaram para ler a Bíblia, para conhecer mais a respeito da Bíblia. Deus ele precisa olhar para dentro da tua rotina e ele precisa enxergar o quê? O comprometimento com o espiritual. Aí se Deus olhar para dentro da tua rotina e enxergar tudo isso que o pastor acabou de falar, então diante dos olhos de Deus,
você é uma pessoa que tem uma atitude de quê? De fé. E isso vai fazer com que o próprio Deus, ele venha entrar em ação e venha derrubar o quê, gente? As muralhas. E você passa a conquistar aquilo que Deus ele prometeu. Amém? Mas o problema é o quê? O problema é que tem muita gente que é muito bem organizada, às vezes com as suas coisas naturais, mas dentro da sua rotina não inclui nada de quem? De Deus. Olha o que nós estamos vivendo, irmãos. Para analisar o período de tempo que nós estamos vivendo hoje, quantas pessoas estão passando por batalha agora. E eu não estou dizendo que são pessoas pecadoras. Eu não estou dizendo porque no meio de toda essa catástrofe, dessas coisas que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, tem pessoas que são do bem. Porque a palavra de Deus diz que o dia mau ele não vem só para o injusto, mas ele vem para quem? Vem para o justo também. Vai vir para os dois lados. Mas eu creio no quê, meus irmãos? Que se o justo ele tiver uma vida organizada diante de Deus, cuida da sua rotina lá natural, da sua rotina diária, mas dentro da sua rotina, dentro da sua agenda, ele é uma pessoa que demonstra para Deus que ele cuida da sua vida espiritual, então isso basta para quê? Para Deus olhar para a pessoa e enxergar uma pessoa organizada, Deus derrubar as muralhas e a pessoa passar a conquistar aquilo que Deus prometeu, amém? Talvez tenha muita gente que está precisando conquistar a restauração no lar. A pessoa perdeu casa, a pessoa perdeu, talvez até, perdeu a alegria. Veio as chuvas, veio as cheias, veio a enchente, veio a destruição. Quantas pessoas que não estão passando por batalha? Mas o que o pastor está dizendo? Que eles precisam conquistar. Mas para eles conquistar tudo aquilo que eles perderam, vai se deparar muralhas na frente. É aquilo que o pastor disse. E o único que pode derrubar essas muralhas mas para isso Deus vai precisar olhar para eles e enxergar o quê, pessoal? Organização. Então isso aqui, irmãos, vale para nós. Eu já vou ler o texto para você de Josué, que é justo isso que Deus ele pediu para Josué. Organização. Eles eram pessoas que tinham horário para dormir. Josué e os hebreus, eles tinham horário para trabalhar. Tinham horários que eles tinham que caçar. Mas eles não podiam somente se preocupar com aquilo que era natural. Eles precisavam incluir o quê? O espiritual. Aí então Deus olharia para o Josué e para o povo e enxergaria um povo o quê? Organizado. E é a organização que faz Deus derrubar as muralhas e o povo passar a conquistar o que Deus prometeu. Amém? Vamos ver na Bíblia então, Josué capítulo de número 6. Se você já abriu a tua Bíblia aí, né? Fique com ela aí, o pastor já vai ler. Se alguém não abriu, pede ajuda para os obreiros também. Quem está entendendo o que o pastor está pregando? Os irmãos estão entendendo? Por que tem muita gente que não conquista, pastor? Porque não é organizada. Cuida de todas as coisas naturais. Sabe do horário que tem que trabalhar, sabe do horário que tem que almoçar, sabe do horário que tem que ir para casa descansar, sabe do horário que tem que tomar o chimarrão, sabe do horário que tem que ir na sorveteria, sabe do horário que tem que fazer outras coisas do mundo. Mas a pessoa nunca se preocupa em incluir dentro do seu cardápio o quê? O espiritual. E aí Deus olha para a pessoa, até uma pessoa próspera às vezes, mas Deus quando olha para a pessoa não enxerga o quê? Organização. É uma pessoa diante dos meus olhos que é totalmente desorganizada e eu não posso derrubar as muralhas. Então, nós que somos povo de Deus, nós temos que demonstrar para Deus que nós temos a atitude de fé. Senhor, eu tenho muitas coisas que eu faço durante o dia, mas eu não me esqueço o quê? Eu não me esqueço do espiritual. Eu sei do horário que eu tenho que orar, Deus. Eu sei do horário que eu tenho que jejuar. Eu sei do horário que eu tenho que ler a Bíblia. Eu sei do horário que eu tenho que ir para a igreja, lutar pela minha família. Eu sei, Deus. Isso aqui é algo que já está dentro do quê? Da minha rotina. Já está dentro da minha organização, já está dentro da minha rotina diária, né? Da minha agenda. Aí Deus olha para você, irmão, ele vê uma pessoa completamente o quê? Organizada. Porque entendo que o pastor está dizendo, você pode limpar a tua casa, você pode ser um bom profissional, mas isso não é o suficiente para Deus derrubar o quê? As muralhas. Ele quer que você encaixe no teu dia a dia o espiritual. Então, quando a gente vai para Josué, capítulo 6, nós vamos ler o versículo 3, 4 e 5, é justo isso que Deus está dizendo aqui. Tá? Primeiro que Deus falou para o Josué assim, ó, Josué, eu tenho dado na tua mão a Jericó e todos os reis que estão dentro de Jericó. Josué, eu tenho dado na mão de vocês. Só que para vocês conquistar Jericó, vocês precisam primeiro o quê? Ver as muralhas, elas serem derrubadas. E o único que pode derrubar essas muralhas é quem?
Sou eu. Só que para mim derrubar as muralhas, eu preciso enxergar em vocês o quê? Um povo organizado. Então, justo isso que o pastor vai ler para os irmãos entender, tá? Josué 6, vamos ler a partir do versículo de número 13, irmãos. Diz assim, ó. Próprio Deus falando, né? Vós, está dizendo ali, ó. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. Versículo 5. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grito. E o muro da cidade, o que vai acontecer, gente? Cairá abaixo. E o povo subirá nele, cada qual em frente de quê? Cada qual em frente de si. Então presta atenção agora que o pastor está dizendo aqui, ó. Josué e o povo, eles tinham uma vida como nós temos hoje. Eles precisavam trabalhar para trazer o alimento, senão eles iam morrer. Eles nunca conseguiriam enfrentar Jericó. Eles tinham horário que eles iam dormir, tinha horário que eles paravam para almoçar, tinha horários que eles paravam para jantar, tinha horário que os maridos ficavam ali com as suas esposas, tinha momentos que os pais ficavam ali junto com os seus filhos. Eles tinham uma vida, naturalmente falando, regrada. Eles eram organizados. Só que agora Deus queria que eles incluíssem dentro da rotina deles o quê? O espiritual. Josué, eu quero, Josué, que vocês incluam o espiritual. Eu quero que vocês, durante 6 dias, Josué, cada dia eu quero que vocês rodeiem uma vez o quê? Jericó. E lá no 7º dia, Josué, eu quero que vocês deem quantas voltas, gente? 7 voltas. E na 7ª volta, Josué, do 7º dia, quando vocês dão os 7 sacerdotes, que cada sacerdote vai ter uma buzina na mão, no momento, Josué, que eles soarem aquela buzina, no momento que eles tocarem aquela buzina, é o momento que todos vocês vão o quê? Que vocês vão gritar. E quando o povo gritar, é o momento que eu vou fazer o quê? Vou derrubar as muralhas. E vocês vão passar a conquistar aquilo que eu prometi. Então, o que Deus estava pedindo, irmãos? Deus estava pedindo para que dentro do povo dele, Israel, os hebreus, próprio Josué, houvesse o quê? Organização. Eles poderiam ter uma vida muito bem planejada fora da presença de Deus. Só que isso não era suficiente para Deus derrubar o quê? As muralhas. Então Deus agora estava colocando no cardápio deles o quê? O espiritual. Para que então, diante dos olhos do Senhor, eles passassem a ter uma atitude de fé. E essa atitude de fé, que é a organização, fizesse com que Deus derrubasse as muralhas e eles passassem a conquistar aquilo que Deus havia prometido. Amém? Então, o que o pastor está dizendo, irmão? Que Deus ele quer que do teu cardápio você inclua o espiritual. Olhe para essa pessoa do lado e diga assim, inclua no teu cardápio a oração. Diga, inclua na tua rotina a consagração. Diga, coloca no teu dia, pelo amor de Deus, a palavra. Diga, leia a Bíblia. Faça o que Deus está te pedindo. Você está entendendo? Quem está entendendo que o pastor está pregando? Você está entendendo, irmãos? É isso. Aí Deus olha para você e ele enxerga uma pessoa o quê? Organizada. Olha só lá. A pessoa fez todos os compromissos que tinha durante o dia. Mas chegou lá 1h da noite, ela separou aquele tempo para fazer o quê? Para ler a Bíblia, para orar, para jejuar, para clamar. Deus olha para você, ele vai enxergar uma pessoa organizada. E é a organização que vai fazer Deus derrubar o quê? As muralhas. E você passar a conquistar aquilo que ele te prometeu. Amém? Agora o pastor tem que falar, né, irmãos? Se tem gente que não é organizada, como que Deus vai abençoar? Tem gente que ora só quando vem no domingo para a igreja. E não estou nem julgando ninguém aqui, mas tem muita gente que na hora da batalha procura Deus. É na hora da batalha que a pessoa procura Deus. É verdade ou não é? Mas vai ver se quando as coisas estão boas, a pessoa ela tem na agenda dela, tem na rotina dela o espiritual. Vai ver se essa pessoa todo dia ela dobra o joelho e ora.
Vai ver se essa pessoa todo dia, ela ali ora pela família, pela salvação da família. Vai ver se essa pessoa, se tem muitas pessoas que fazem isso. É poucas pessoas. E por isso, quando Deus olha para essas pessoas, Deus não enxerga o quê? A organização. E por Deus não enxergar essa atitude de fé, Deus não pode derrubar as muralhas para que a pessoa conquiste aquilo que ele prometeu. Então, isso diante de Deus significa ser uma pessoa organizada. Você pode ser a pessoa mais organizada da tua vida. Você pode ter horário para dormir, horário para isso, horário para você trabalhar, horário para fazer reunião. Mas se dentro da tua agenda não tiver o espiritual, diante dos olhos do Senhor, você não é considerado uma pessoa organizada. E é a organização que vai fazer Deus derrubar as muralhas e fazer você passar a conquistar o que Ele te prometeu, amém? Mas tem que ser organizado, irmão. Diga para essa pessoa, está na hora de se organizar. Tem que separar um tempo na segunda, diz, para orar. Tem que separar um tempo na terça para você ler a Bíblia. Tem que separar um tempo na quarta para você fazer um jejum. Tem que separar um tempo da semana para você vir na igreja batalhar pela tua família. Tem que separar o sábado, talvez lá 10 minutos para você dobrar o teu joelho e buscar quem? Buscar a Deus. Porque quando você inclui o espiritual na tua rotina diária, então Deus olha para você e vê que você é uma pessoa organizada, amém? Então o que o pastor está dizendo? Para a gente conquistar, nós precisamos ser o quê? Organizado. E isso basta para você conquistar, amém? Então diga mais uma vez para essa pessoa, seja organizado. Diga, se levanta. Diga, está na hora de começar a orar. É verdade ou não é, irmão? Irmãos, a gente não está aqui para julgar ninguém. Mas tudo isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul, por que será que é? Vai ver se essas pessoas aí têm vida com Deus, a maioria. Não estou julgando todos. Poucas pessoas oram a Deus. Poucas governantes, irmãos, prefeitos das cidades, têm vida de oração. Poucas pessoas incluem lá na sua rotina diária o espiritual. Aí depois acontece tudo isso que acontece no Rio Grande do Sul, as pessoas ficam se perguntando por quê. Então nós temos que orar para que essas pessoas, diante dos olhos do Senhor, elas venham passar a ser pessoas organizadas, amém? Para Deus abençoar. Eu quero te dar um exemplo, que está aqui em Isaías, abre na tua Bíblia ali, Isaías capítulo de número 38, daqui a pouquinho a gente já vai orar, mas foi o exemplo que eu dei hoje de manhã a respeito do rei Ezequias. Eu creio que todos vocês devem conhecer a história do rei Ezequias, né? E, então eu quero te dar esse exemplo que está aqui em Isaías 38, que fala a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. E é exatamente isso que o pastor está pregando para você. O Ezequias, irmãos, entenda o que o pastor vai dizer. Um dia ele foi um homem que andou na presença de quem? De Deus. O Ezequias foi um homem que ele orava, tinha vida de consagração. Quando Deus levantou ele para ser o rei em Judá, Deus levantou ele porque Deus enxergou algo diferente nele. Esse rapaz aqui eu vou colocar ele como rei. Esse rapaz aqui eu vou colocar autoridade porque ele tem comunhão comigo. Ele é uma pessoa organizada. É uma pessoa que tem lá os seus compromissos como rei. O rei tem autoridade, tem compromisso, mas é uma pessoa organizada. Então é esse aqui que eu vou o quê? Que eu vou abençoar. Só que o tempo passou, o que o rei Ezequias fez? Começou a tirar da sua rotina o espiritual. Isso foi suficiente para ele ficar enfermo e receber uma enfermidade de morte. Então o que aconteceu? O próprio Deus então manda o Isaías lá na casa do Ezequias. E eu quero ler dentro da palavra de Deus a atitude que ele teve diante daquela situação e que fez com que Deus viesse curar ele daquela doença, amém? É o que Deus vai fazer. Deus vai fazer muitas pessoas conquistar aquilo que elas querem conquistar. Mas para isso Deus precisa enxergar a organização. Se Deus não enxergar a organização, a vida espiritual, o espiritual dentro da rotina diária, Deus não pode derrubar as muralhas. E se Deus não derruba as muralhas, a pessoa não alcança, não conquista aquilo que Deus prometeu. Então vamos fazer uma leitura aqui, ó. Isaías, capítulo de número 38, versículo de número 1. Diz assim, meus irmãos, olha só. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O negócio era sério, né? E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua
casa, porque morrerás e o quê? E não viverás. Então, olha aqui para o pastor. Então, veja bem, Deus mandou o profeta lá na casa do Ezequias. E disse para o Ezequias o que? Ô Ezequias, né? Você está adoecido, você está enfrentando aí essa enfermidade que vai te levar à morte, mas Deus me mandou aqui na tua casa. E olha, a palavra foi forte, irmãos. Deus me mandou, Ezequias, aqui na tua casa, e Deus pediu para você pôr em ordem a tua casa, porque você vai morrer e não vai o quê? E não vai viver. Então a palavra era uma palavra dura, irmãos. Era uma palavra que veio para realmente, sabe, mexer com os sentimentos do rei Ezequias. E é isso que o pastor está dizendo, sabe? Porque a palavra de Deus, ela tem que mexer com o nosso sentimento. Se a palavra de Deus, ela não mexe com o meu sentimento, ela não me faz eu ter uma disposição. Se a palavra de Deus, quando é pregada a mim, ela não me faz eu buscar capacidade em Deus, não faz eu ser uma pessoa organizada, tem alguma coisa errada. Porque o segredo de Deus derrubar as muralhas está em quê? O segredo está na palavra. Então Deus enviou a palavra com o motivo de quê? De fazer o Ezequias ele ser o quê? Ele ser tocado com aquela palavra. E muitas vezes a palavra de Deus vai vir para tocar no nosso coração mesmo. E eu tenho que permitir a palavra entrar no meu coração para Deus ele vir me abençoar. Olha o versículo de número 2. O que diz ali? Perdão. Diz assim, versos de número 2, né? Então, olha a atitude dele. Então, virou Ezequias o rosto para a parede e fez o quê? E orou ao Senhor. Aí no versículo 3. E disse, Senhor, lembra-te, olha só, peço-te de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. Aí olha só, e chorou Ezequias muitíssimo. Então, o que o Ezequias fez quando ele recebeu aquela palavra? A Bíblia diz que o Ezequias ele virou o rosto dele para a parede. E a Bíblia diz que naquele momento que ele virou o rosto para a parede, ele chorou amargamente. Isso significa que lá dentro do coração do Ezequias houve o quê? Um arrependimento. Por que eu fui deixar o espiritual de fora? Por que eu fui abandonar o Senhor? Por que eu fui me envolver com as coisas naturais, como eu me envolvi, e eu fui deixar o espiritual? Quando ele virou o rosto dele para a parede, ele chorou, a Bíblia diz, então foi o momento que ele foi o quê? Tocado dentro do coração. Penso eu que nesse momento, então, houve um arrependimento. O arrependimento significa o quê? Eu quero voltar a fazer aquilo que eu parei de fazer. Eu quero voltar a incluir o espiritual agora. Eu quero voltar a ler a Bíblia. Eu quero voltar a orar. Agora eu quero voltar a congregar. Agora eu quero voltar a estar envolvido com o espiritual do Senhor. Houve um arrependimento dentro do coração dele. E quando ele chorou amargamente, houve esse arrependimento, o próprio Deus então olhou para o Ezequias. E Deus mandou com que o profeta Isaías voltasse para a casa do Ezequias e falasse o quê? Vamos ler ali, versículo de próximo, né? Versículo de número 4. Aí diz, olha só, então veio a palavra do Senhor a Isaías, né? Dizendo, olha só, vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, eu ouvi a tua oração e eu vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias quantos anos? 15 anos. Olha só, gente. Então veja bem, o que o Senhor estava dizendo? Eis que eu vi as lágrimas dos teus olhos agora. Agora eu vi dentro do teu coração que você é uma pessoa que se arrependeu por ter me abandonado, Ezequias. Agora eu consegui olhar para você, Ezequias, e eu consegui ver que você é uma pessoa que vai voltar a incluir o espiritual o quê? Na sua vida agora natural. E é isso que o pastor está dizendo. Quando Ezequias ele fez isso, irmãos, Deus olhou para o Ezequias e viu que o Ezequias passaria a ser uma pessoa o quê? Organizada. Uma pessoa que até tinha os seus compromissos naturais, mas que agora, depois daquela palavra dura, ele voltaria a incluir o quê? O espiritual. Deus olhou para ele, viu as lágrimas, viu o arrependimento, e aí Deus então olhou para ele e viu que agora ele passaria a ser uma pessoa organizada. E é a organização que faz com que Deus derrube o quê? As muralhas e a pessoa passe a conquistar a promessa do Senhor. No caso dele era a cura, né, irmãos? No caso dele era a cura. Mas quantas outras pessoas não precisam conquistar outra coisa?
Mas o que o pastor está pregando? Para que Deus venha derrubar essas muralhas, Deus ele precisa encontrar em você uma atitude de fé. E essa atitude de fé que o pastor está passando hoje é o quê? É a organização. Quando Deus olhar para a tua vida, quando Deus olhar para a tua rotina, quando Deus ele olhar para o teu planejamento, quando Deus ele olhar para a tua agenda, dentro de tudo isso ele precisa encontrar o quê? O espiritual. Se Deus encontrar o espiritual, que você é uma pessoa que tem compromisso com ele, é uma pessoa que ora, é uma pessoa que está na presença de Deus, é uma pessoa da fé, comprometida com o espiritual, então Deus ele julga você como uma pessoa organizada. E é a organização que faz Deus derrubar as muralhas e passar a conquistar aquilo que ele te prometeu, amém? Mas ele precisa identificar isso, irmão. Se Deus ele não olha a organização de uma pessoa, se Deus não consegue ver que essa pessoa é uma pessoa organizada, como que ele vai derrubar as muralhas? Nós estamos vivendo um tempo que nem o pastor diz, poucas pessoas fazem o que os irmãos estão fazendo hoje. Nós deveríamos, irmão, graças a Deus, hoje de manhã a igreja até estava cheia, mas nós deveríamos ter 2 reuniões todo domingo o quê? Cheia de pessoas buscando a presença de Deus. Pastor, hoje é o domingo, hoje é o dia de eu buscar pela salvação da minha família, é o dia de eu buscar pela minha salvação. Pastor, domingo para mim é sagrado, é o dia que está na minha agenda, eu não falto por nada. Olha só, aí Deus ele olha para a pessoa e vê que essa pessoa é uma pessoa organizada, amém? E é a organização que faz Deus derrubar as muralhas e fazer você passar a conquistar aquilo que você quer. Amém? E eu tenho certeza que tem irmãos aqui que precisam conquistar muito. É verdade ou não é? Eu preciso conquistar muito. Só que eu nunca vou poder deixar o espiritual o quê? Fora da minha rotina diária. Então faça isso, irmãos. Coloca louvor se você tem condição no teu trabalho. Separa um tempo para ouvir um louvor. Separa um tempo para você orar. Separa um tempo para você ler a Bíblia. Separa um tempo para você se consagrar ao Senhor. Quando Deus olhar para você, irmã, quando Deus olhar para você, irmão, ele vai enxergar a organização, amém? E é a organização que faz com que Deus ele venha derrubar as muralhas, amém? O que Deus disse para Josué? Josué, vocês dormem de noite, vocês jantam de noite, vocês se levantam de noite, vocês vão caçar, vocês levam uma vida normal, e tudo isso não tem nada de errado, mas agora eu quero o quê? Que vocês incluam o espiritual. Eu quero que vocês agora incluam dentro da rotina de vocês o espiritual. Porque se vocês fizerem isso, Josué, então eu vou olhar para vocês como um povo organizado. E é a organização que vai fazer eu derrubar as muralhas e vocês conquistar o que eu prometi. E foi o que Deus fez, né, gente? Deus entrou em ação e derrubou então Deus está derrubando as muralhas hoje. Se você é uma pessoa organizada, as muralhas já estão caindo hoje. Nada vai te impedir de você alcançar, conquistar aquilo que Deus ele te prometeu. Se é a cura, você tem que sair daqui hoje curado. As muralhas têm que cair. Elas não podem impedir você de ser curada. Pastor, mas o meu negócio, pastor, eu desemprego. Então, amanhã, você já vai sair daqui. Eu entendo, pastor, aqui, amanhã essa porta já vai estar o quê? Já vai estar aberta. Porque aquelas muralhas que te impediam você de conquistar o que Deus te prometeu, elas caíram por terra. Deus enxergou a organização. Agora, se tem uma pessoa que está levando a sua vida, né, em banho-maria. Pastor, quando eu preciso de Deus, eu procuro Ele. Pastor, quando dá, eu oro. Quando eu tenho vontade, eu vou na igreja. Aí Deus olha para a pessoa e não enxerga a organização, amém? E aí então as muralhas, elas não são derrubadas. E a pessoa não conquista o que Deus ele prometeu. Então, você tem que ser organizado, amém? Fale mais uma vez para esse irmão do seu lado. Inclua no teu cardápio, diga a oração. Amém? Diga, inclua no teu cardápio a leitura da Bíblia. Porque quando você faz isso, passa a ser uma pessoa organizada. Amém? Vai lá para Josué capítulo 1 agora, para nós encerrar. Nós lemos o capítulo 6, né? Agora vamos ler o capítulo 1 para nós encerrar. Josué, capítulo de número 1. E se Deus me dando a direção, eu vou continuar essa mensagem no domingo que vem. Se Deus me der a direção. Tem muita coisa aqui, gente. Quem entendeu a mensagem até aqui? Os irmãos entenderam o que o pastor falou? Nós temos que ter esse compromisso com o Senhor. Diz assim, ó, Josué capítulo 1. Vamos ler só o versículo de número 7, tá? Josué capítulo de número 1, o versículo é o 7. Aí nós vamos orar. Que aqui confirma, né, o que o pastor falou até agora.
Diz assim, meus irmãos, ó. Olha o que o Senhor fala para Josué. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou.